Bom, pessoal, agora nesse vídeo aqui eu vou explicar a quarta etapa da consultoria radiestésica. Essa etapa é a última e é aonde eu entro com uma ferramenta importante que é chamada de cartas sistêmicas. Essas cartas sistêmicas, elas foram canalizadas pela médium e psicóloga Fernanda Werner. Ela tem perfil no Instagram, onde ela trabalha a divulgação dessas cartas sistêmicas. Eu vou dar um exemplo das cartas aqui, ó, tá? Então, a carta ela vem dessa maneira, elas são impressas assim. São 50 cartas sistêmicas. Elas são chamadas de cartas sistêmicas porque o conteúdo dessas cartas é baseada na teoria de constelações familiares sistêmicas do psicoterapeuta Bert Hellinger. Bert Hellinger era um psicoterapeuta alemão e ele criou, né, na verdade ele não criou, ele desenvolveu a teoria das constelações familiares sistêmicas. Então, aqui são as cartas. Normalmente, o que vai acontecer nessas cartas sistêmicas que eu estou mostrando para vocês? Vai ter uma explicação de uma determinada temática e decretos de autocura, tá? É um trabalho de leitura terapêutica, tá? As cartas sistêmicas, elas são cartas sistêmicas. Então, é um trabalho de leitura terapêutica, tá? Tem mais de 50 cartas. E normalmente vai ter uma temática principal, vai ter uma temática que vai ter uma explicação dentro da teoria de constelações familiares sistêmicas e depois vai ter aqui as frases de autocura. É interessante, tá, que esse trabalho aqui, tá, essa etapa 4 com as cartas sistêmicas, ela complementa, ela é um trabalho de reforço junto com a fórmula de florais e os cards dos florais, né? Dos florais de Bach. Porque aqui você vai trabalhar um conteúdo de autoconhecimento, de autorrevisão, de reforma íntima, de expansão de consciência. Porém, como é um trabalho baseado nas constelações familiares, vai trabalhar a energia de ancestralidade, tá? E aí, eu vou fazer alguns esclarecimentos para vocês entenderem bem isso. Então, a abordagem das constelações familiares sistêmicas, ela é uma abordagem psicoterapêutica, foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Essa abordagem não é reconhecida na psicologia aqui no Brasil, tá? Não é reconhecida pelos conselhos de psicologia, pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Psicologia. Porque ela é também, além de ser uma abordagem psicoterapêutica, ela é uma abordagem, na verdade, também espiritualista. Trabalha a questão da energia espiritual de ancestralidade. É para isso que essa teoria existe e foi revelada, tá? Ela é uma teoria que ela foi revelada, ela é uma, a bem dizer, ela é uma canalização. Então você trabalha energia espiritual de ancestralidade. E isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Tá? Não é uma teoria científica, ela não tem reconhecimento científico, pelo menos no Brasil. Fora do Brasil, aí é outra história. Eu nem vou entrar nisso. A radiestesia em alguns países tem alguns centros que trabalham a radiestesia como uma ciência. Eu, Adalberto, prefiro trabalhar tudo como espiritualidade. Tá? Não como ciência, como espiritualidade. Eu estou aqui como um profissional espiritual, da espiritualidade. Então eu também entendo a técnica de constelações familiares sistêmicas por um prisma espiritual, especificamente para trabalhar energia espiritual de ancestralidade. E isso tem muita importância. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades têm uma raiz na nossa energia espiritual de ancestralidade. Isso é uma concepção que não se limita apenas a essa vida, a essa encarnação, mas também a vidas passadas, a encarnações passadas. Então, é uma estratégia, é uma técnica, é uma terapia
que trabalha karmas de vidas passadas ligadas a nossos ancestrais. São karmas coletivos, não são karmas apenas individuais, são karmas coletivos. Isso é muito profundo, na verdade, é muito profundo. E esse trabalho já começa lá na primeira etapa com a mesa radiônica. A mesa quântica estelar, ela tem ferramentas para trabalhar a energia de ancestralidade. Isso já aparece na mesa quântica estelar. Porém, essa ferramenta aqui, ela é específica, tá? Para trabalhar isso. Porque ela vai trabalhar um conteúdo de autoconhecimento. Você vai entender melhor qual é a sua problemática ligada à sua energia de ancestralidade. E assim, todo mundo tem alguma problemática. Não adianta o cliente vir e falar que ele não tem problemática nenhuma ligada à família, ligada à energia de ancestralidade dela. Não adianta, tá, gente? Não adianta o cliente vir falar isso pra mim. O cliente que não tem nenhum problema espiritual, não tem nenhum problema energético, não tem nenhuma pendência de vidas passadas, não tem nenhum karma de família, não tem nada. Então, assim, você não devia nem estar encarnado, tá? Porque, assim, no planeta Terra, é característica do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todo mundo que está encarnado na Terra, não importa quem seja, você, eu, as pessoas que você conhece, pode ser a pessoa aparentemente mais iluminada e perfeita que você conhecer, não importa quem seja. Se encarnou no planeta Terra, é porque tem alguma energia para ser equilibrada, tem alguma aprendizagem evolutiva para ser feita, tem algum karma para ser resgatado, para ser resolvido, tem alguma coisa para ser tratada. Então não tem isso de perfeição. Quem está na perfeição não precisa nem encarnar no planeta Terra. Já está encarnando em planetas mais evoluídos. Isso vale para todo mundo, inclusive para os terapeutas, inclusive para oraculistas, terapeutas e profissionais espirituais. Você conhece algum sacerdote, algum monge evoluído, avançado aqui na Terra, porém se encarnou na Terra tem débitos, tem resgate kármico, tem alguma coisa negativa que precisa ser trabalhada. Nós estamos nesse planeta para fazer aprendizagens, tá? Então, a pessoa vai ter alguma coisa, sim, da sua energia ancestral que precisa ser trabalhada. E isso vai ser trabalhado numa única carta, Dalberto, numa única cartinha. Então, a proposta não é resolver tudo numa única carta e nem mesmo numa única mesa radiônica. É um processo, tá? Então, quando você começa uma consultoria radiestésica, você começa um processo, né? Você começa a construir um processo de solução, de resolução das suas questões. Provavelmente, você vai precisar de mais mesas radiônicas. Eu falei isso nos vídeos anteriores. Normalmente é de 2 até 9 mesas radiônicas. Cada caso é um caso. Já apareceu para mim caso em que a pessoa precisou de uma mesa radiônica só. Uma só. Mas a maioria dos casos não é assim. A maioria dos casos vão precisar de 5, 6, 7, até 9 mesas radiônicas. E em cada mesa radiônica vai ter a etapa 1 da mesa, a etapa 2 da fórmula floral, a etapa 3 dos gráficos de radiestesia estelar e a etapa 4 com as cartas sistêmicas. Tá? Então não é uma carta só. Tá? Se você fizer, por exemplo, 6 mesas radiônicas, vão ser 6 cartas sistêmicas. E é um trabalho de autoconsciência, é um processo. Né? E você não vai ler a carta uma vez só. Você vai ler, é uma leitura terapêutica, tá, gente? É uma leitura terapêutica, é uma leitura reflexiva, e você vai ler quantas vezes for necessário para você assimilar aquele conteúdo psíquico, energético e espiritual da leitura terapêutica da carta sistêmica. Essas cartas sistêmicas, saibam disso, elas trabalham com conteúdo de sabedoria. Você vai entrar em contato, não é uma leitura qualquer, tá? Não é uma leitura superficial qualquer. Ela é uma leitura de sabedoria. Você vai entrar em contato com um conhecimento, tá? De sabedoria. Eu vou apresentar para vocês algumas temáticas. São 50 temáticas.
A temática escolhida na carta vai ter a ver com a necessidade evolutiva do cliente, com a problemática que ele trouxe, tá? Então eu vou dar exemplos de algumas temáticas. São 50 temáticas. Eu vou dar exemplo de algumas. Então tem a carta número 1, cuja temática é acolhendo todas as falhas, o direito de ser humano. Tem, por exemplo, a temática número 4, que é curando memórias negativas. Eu estou fazendo uma leitura aleatória, tá? Para vocês verem. A carta número 11, por exemplo, trabalha a temática eliminando crenças sobre relacionamento. A temática, deixa eu ver, uma temática que é muito comum. A carta número 10, ela trabalha a temática eliminando crenças sobre dinheiro. Tem a temática da carta número 22, amar a si mesmo. Tem a temática da carta número 26, vai trabalhar a temática deixando de ser vítima. Quando eu digo trabalhar a temática deixando de ser vítima, o que quer dizer isso? Eu vou lá na carta de número 26, por exemplo, tá? Eu procuro a carta de número 26. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá? Eu não tô com ela aqui, eu tô com a carta de número 22. Deixa eu ver qual é a temática do número 22. Amar a si mesmo. Então vamos supor que a pessoa precise trabalhar a temática de amar a si mesmo. É uma temática importantíssima. Aí vai ter a carta com a explicação da temática e depois as frases de autocura. As frases de autocura, elas funcionam como um decreto, uma determinação magística, espiritual. Você até pode entender, tá, como se fosse uma oração. Mas na verdade não é uma oração, ela é uma determinação magística, ela é um decreto. É uma frase de solução, uma frase de autocura, frases de sabedoria, na verdade. Então você vai repetir essas frases para você e fazer uma autorreflexão. Vamos supor que o cliente leu e não entendeu nada, não se identificou com nada. Ele pode falar comigo, tá? Então, assim, esse trabalho da consultoria radiestésica, vocês estão vendo que ele é feito em etapas. E eu acompanho, tem um acompanhamento, tá? Então, eu dou a ferramenta para o cliente, ele vai fazer a leitura dele e ele vai me dar um feedback, né? Qual foi a ressonância que aquilo teve para ele? Qual foi o entendimento que ele fez? Se aquilo fez sentido ou não? Tem uma conversa, né? Às vezes o cliente lê e ele entendeu tudo, ele não precisa de um esclarecimento. Se ele precisar de um esclarecimento, aí eu vou estar junto no trabalho de orientação, de aconselhamento, de conversação. Tem uma dialética aí, tá? E aí, normalmente, as temáticas que vão ser trabalhadas com as cartas sistêmicas vão, então, abordar a energia espiritual de ancestralidade, e pode ser a ancestralidade dessa vida, como pode ser a ancestralidade de vidas passadas, de encarnações anteriores. Repetindo, essas cartas elas foram canalizadas pela psicoterapeuta Fernanda Werner, tá? Então, esse texto é dela. E aí, eu acho importante estar colocando isso. Vocês estão percebendo que várias das técnicas que eu uso tem algum canalizador, algum autor de referência. Os próprios florais de Bach têm como referência o Dr. Eduardo Bach, que foi quem criou, inclusive, né, foi quem canalizou e criou o sistema de florais. As mesas radiônicas, a mesa quântica estelar foi canalizada pelo Rodrigo de Aldebaran. A mesa arcturiana foi canalizada pela Karen Rodrigues. As cartas sistêmicas foram canalizadas pela psicoterapeuta Fernanda Werner. Os gráficos de radiestesia estelar também foram canalizados pelo Rodrigo de Aldebaran. Então, existem outros autores, outros terapeutas que canalizaram as técnicas. Nenhuma dessas técnicas foi criada por mim, a da Alberto. O que eu fiz foi aprender todas as técnicas, tá? O que é meu é a composição, é a maneira como eu uso essas técnicas de maneira conjugada para configurar
a consultoria radiestésica como uma consultoria metafísica, espiritual, que trabalha a energia do cliente buscando abrir caminhos de solução, muitas vezes resolvendo o problema ou pelo menos iniciando um processo de solução, de modo que o cliente tenha um avanço, né, na resolução dos seus problemas e uma melhora na sua qualidade de vida. E esse trabalho, ele é muito efetivo. Tá? Eu já tenho isso confirmado ao longo de 2 anos. Tá? Depois de 2 anos trabalhando com essa técnica aqui no canal, eu posso falar confirmadamente. Tá? Assim, eu tenho a confirmação de que a técnica funciona. E na verdade, se a gente for pensar nos fundamentos da técnica, não tem como não funcionar. Porque são 4 terapias conjugadas num único serviço, de modo que uma terapia reforça a outra. A bem dizer, o cliente está pagando um valor muito facilitado, porque cada terapia individual dessas tem um valor que vai ficar muito maior do que o que eu cobro na consultoria radiestésica. O valor de referência da minha consultoria radiestésica é o valor da mesa radiônica. As outras ferramentas praticamente são gratuitas. A ferramenta, a fórmula floral, o gráfico de radiestesia estelar, né, as cartas sistêmicas, elas praticamente estão saindo por um valor muito simbólico no todo do serviço, tá? No todo do serviço. E já faz um bom tempo que eu estou mantendo o mesmo preço, não estou aumentando o valor da consultoria radiestésica, tá? Existe o preço da primeira sessão de consultoria radiestésica, o primeiro, né? Existe um preço para a primeira sessão, até porque na primeira sessão de consultoria radiestésica tem mais um detalhe. Eu abro o mapa astral do cliente para entender a dinâmica da problemática dele. E aí depois tem as mesas radiônicas de manutenção, tá? Às vezes o cliente tem já um resultado na primeira mesa radiônica, às vezes já tem. Às vezes ele vai ter resultado na segunda ou na terceira mesa radiônica. E aí as outras mesas radiônicas restantes eu chamo de mesas de manutenção. Porque, vejam bem, às vezes a problemática do cliente é conseguir um sucesso no campo do dinheiro, ou do trabalho, ou do amor. Mas depois que ele atinge aquele objetivo, ele precisa também manter o objetivo. Tá? Não adianta você conquistar um emprego ou conquistar uma relação amorosa e depois você perder. Não vai adiantar, né? Se a tua energia desequilibrar de novo, se a tua energia desarmonizar novamente, aquele objetivo que você alcançou, você pode perder. Essa é a lógica de um trabalho energético espiritual, tá? Você precisa limpar, harmonizar a sua energia para conseguir aquilo que você quer e depois você precisa manter esse equilíbrio, essa harmonização. Por isso que tem as mesas de manutenção, que são até 9 mesas no máximo para a temática que o cliente me trouxe, para a temática que ele escolheu. Se o cliente me trouxer outra temática, outra demanda, é outra avaliação, tá? É outra avaliação com outro número de mesas, ok? Isso é importante de ser entendido. Eu sou muito transparente no meu trabalho com meus clientes, tá? Aliás, isso é uma marca, todos os meus clientes, eles falam isso. Da minha honestidade, do meu comprometimento e da minha transparência no trabalho. Não é um trabalho científico, é um trabalho espiritual, é energético, energético no sentido espiritual. Não é energético como entende o físico, o químico e o biólogo. Eu não estou falando de energia como o físico, o químico e o biólogo fala de energia. Eu estou falando de energia no sentido espiritual. Eu estou falando de energia como fala um sacerdote, como fala um médium, como fala um sensitivo, tá? Eu próprio me vejo como um sensitivo. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Eu tenho a formação como sacerdote na Umbanda. Então, eu estou falando de energia nesse sentido. Porém, dentro de um trabalho terapêutico, tá? Tem um trabalho terapêutico aqui, ó. Tem o uso de terapias de teorias terapêuticas. Por isso que o trabalho é remunerado. Não é um trabalho de caridade, como se faz numa casa espírita, numa casa de umbanda. É um trabalho terapêutico. Ele tem uma especialização. Tá? Então, por isso é um trabalho remunerado. E que tem resultados.
Resultados esses que eu coloco numa playlist aqui de depoimentos. Tem uma playlist de depoimentos do canal, onde aparece lá alguns depoimentos autorizados por alguns clientes dos resultados que eles tiveram. Vocês podem assistir esses vídeos, tá? E aqui eu termino a explicação, tá? Pelo menos a apresentação das 4 etapas da consultoria radiestésica. Cada etapa dessa é uma terapia completa. Daria para eu fazer, só sobre as cartas sistêmicas, dá para fazer vários vídeos. Vários. Sobre os florais, mais outro monte de vídeos. Sobre os gráficos de radiestesia estelar, são mais de 160 gráficos. Sobre cada gráfico dá para falar muita coisa, tá? E eu vou até dizer para vocês que essa vai ser uma temática do ano de 2022. Eu vou aprofundar essas técnicas, vou trazer alguns conhecimentos para vocês irem entendendo, tá? O canal Professor Adalberto Pessoa está fazendo 8 anos. Agora no dia 30 de janeiro de 2022, tá? Esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de janeiro de 2022. Dia 30, o canal faz 8 anos de existência. Né? Então, o canal está entrando numa fase de maior maturidade do seu conteúdo. E a consultoria radiestésica fez 2 anos dentro, né, do canal. O canal está fazendo 8 anos, a consultoria radiestésica está fazendo 2 anos, né, de conteúdo aqui dentro do canal. E eu, esse ano de 2022, estou fazendo 30 anos, estou completando 30 anos em março, do meu trabalho como astrólogo. Eu comecei muito novinho, com 19 anos, eu já comecei a trabalhar com astrologia. Em março eu vou estar fazendo 49 anos de idade, 30 anos de profissão como astrólogo e mais de 20 anos como terapeuta, como psicanalista, psicólogo e terapeuta, tá? Então é um trabalho que já tem aí uma certa maturidade, assim, eu tenho alguns vídeos aqui falando das minhas formações, falando dos meus fundamentos, né? Então, eu não sou um terapeuta fechado em mim mesmo. Eu tenho referência de outros terapeutas, outros sacerdotes, outros fundamentos. E isso, eu tenho vídeos aqui mostrando isso, tá? Então, quem quiser fazer a consultoria radiestésica comigo, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tem o meu site também, com várias informações. Entre em contato comigo por WhatsApp. Se ficar alguma dúvida, eu esclareço todo o serviço e você pode fazer uma consultoria radiestésica para a problemática que você estiver enfrentando, seja ela qual for, tá? Vou terminar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: todo problema tem uma solução. Todo problema? Sim. Todo problema tem uma solução. Tá? Todo problema tem uma solução. Às vezes a solução é uma aceitação. Até mesmo a morte, nesse sentido que eu estou falando, tem uma solução. No sentido de uma aceitação. E no sentido de um entendimento de que você vai continuar a sua evolução numa pós-vida. Então até a morte tem solução, na verdade. Porque existe uma continuidade no pós-vida. E o que você precisa fazer às vezes é simplesmente aceitar o seu destino, aceitar aquilo pelo qual você precisa passar. Mas existem soluções que são soluções de transcendência também. Né? Você não precisa se acomodar, você não precisa aceitar aquilo que é negativo ou problemático na sua vida. Você pode resolver realmente esse problema, ou pode até mesmo transcender certos problemas. Então a espiritualidade, tá? Soluções energéticas e espirituais permitem isso, uma solução de transcendência. E sobre isso eu vou falar nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se encontra, pessoal. Tchau!